Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod.cast PCD. Eu sou a Bruna Martim e hoje eu tenho uma co-host especial aqui comigo, Aline Rodrigues, que é fisioterapeuta. Bem-vinda, Aline. Obrigada, muito obrigada pelo convite também. E hoje o nosso bate-papo vai ser com um médico incrível e especial, um neurocirurgião, Dr. Vinícius Benites. Bem-vindo, doutor, é um prazer em tê-lo aqui conosco. Obrigado, Bruna, muito obrigado, Aline, pela oportunidade. A gente vai poder falar bastante tema aqui que é relacionado às crianças PCD e a área que a gente atua também. Com certeza. E para poder começar esse nosso bate-papo, doutor, nada melhor do que contar um pouco da sua história, como o doutor chegou aí nessa parte de neurocirurgia, né? Sim. Então, uma coisa assim, interessante da minha história que é relacionada a isso, eu com 12 anos eu tive um insight de fazer neurocirurgia. Então, eu entrei na faculdade para fazer neurocirurgia e não para ser médico. Entrei já determinado à neurocirurgia. Sim. E até um certo momento da minha vida eu não tinha essa clareza de pensamento do motivo pelo qual eu quis a neurocirurgia. Mas aí entra uma parte importante da minha história, da minha família. O meu irmão mais velho, ele é cadeirante... Não, o meu irmão mais velho ele tem paralisia cerebral. Então, ele é 2 anos mais velho do que eu. E a gente tem uma proximidade grande, né, de familiar, e eu cresci com o meu irmão com aquela deficiência. Então eu vi tudo porque ele passou, todas as dificuldades em escola, todas as dificuldades ali da vida social, das dificuldades relacionadas às múltiplas cirurgias que ele fez. Então eu acho que no final das contas uma parte importante dessa história familiar, ela me impulsionou a querer a neurocirurgia. Aí perguntar por que a neurocirurgia, eu não tenho a mínima ideia. Em nenhum momento eu conheci algum neurocirurgião na minha vida. Eu não sabia nem o que era naquela época. Estamos falando aí da década de 80, começo da década de 90. Não tinha internet, então a gente não tinha acesso a múltiplos canais e exposição para ter ciência do que é um neurocirurgião, do que ele faz. Mas fato foi que, por volta aí dos meus 12 anos, eu defini que eu queria ser neurocirurgião. Então, eu entendo, hoje, para mim é muito claro que essa história familiar, ela me impulsionou a fazer a neurocirurgia. Então, acho que a participação do meu irmão Diogo é muito grande aqui na minha história. E é legal, né, você comentar sobre isso, né? Eu sempre falo que a gente, voltado da área da saúde, né, a gente acaba tendo essa parte da neurologia, né, e muitas das vezes a gente olha e fala, nossa, a neurologia é algo mais extenso, né, algo mais complicado, mas quando você conhece um pouco da neurologia, você se apaixona. Né, eu digo isso por experiência também. E voltado nessa questão da prática, né, cirúrgica, né, que você tem muita experiência, eu queria que você explicasse pra gente quais são os tipos de escoliose, né? Nós sabemos que tem a congênita, a neuromuscular, a idiopática, né, que a gente vê mais em infância e adolescência, né, quando o indivíduo apresenta isso, né? Mas eu também queria saber mais um pouco da característica, né? Sim. Como que são? Então, as escolioses, elas estão dentro do grande tema das deformidades de coluna. Então, tudo que se relaciona à deformidade de coluna, entra a escoliose e a cifose e outras deformidades aí menos faladas. As escolioses, elas atingem tanto crianças quanto adolescentes, adultos jovens e idosos. Então, é uma doença que pode atingir qualquer pessoa em qualquer fase da vida. E para cada tipo de faixa etária, você tem tipos de escoliose mais prevalentes, que são mais comuns. Desde o nascimento, a gente tem já crianças que podem ter a escoliose intraútero. Então, Nossa, isso... eu não fazia ideia, que desde o nascimento... Exato. Desde o nascimento, uma criança já pode ter uma deformidade de coluna. E aí a gente começa as classificações. A escoliose congênita, a palavra congênita basicamente se relaciona à origem no nascimento, a origem antes do nascimento, tá? Durante a fase fetal. Porém, para a gente categorizar como escoliose congênita, a criança tem que ter uma deformidade óssea da coluna. Então, ela tem que ter uma malformação vertebral. Então, toda criança que tem uma escoliose e uma malformação vertebral, isso a gente denomina de escoliose congênita. São as famosas hemivértebras,
que a gente vê no nosso meio. Então, a criança nasce com uma vértebra mal formada, é um defeito que a vértebra, em vez de nascer quadradinha, bonitinha, ela nasce triangular. Ou seja, um lado vai crescer mais e o outro lado vai crescer menos. Então, a criança vai inclinando ao longo da vida, e já numa fase muito precoce da infância. E tem crianças que nascem também com deformidades, mas relacionadas a outros problemas, principalmente problemas neurológicos. Sim. Um exemplo muito comum aqui no nosso meio, aqui no Brasil, são as mielomeningoceles. É verdade. Então, crianças com mielomeningocele, elas também estão mais propensas a desenvolverem cifoses e escolioses. E a escoliose da mielomeningocele a gente não denomina escoliose congênita, a gente classifica dentro do grande grupo das escolioses neuromusculares. Esse tema, escoliose neuromuscular, é um tema gigantesco, porque todas as doenças neurológicas e todas as doenças musculares, elas podem causar deformidades, escolioses, e todas elas vão ser incluídas dentro do grande tema das escolioses neuromusculares. Sim. Então, dentro dessa temática das escolioses neuromusculares, você tem crianças com doenças as mais diversas, uma miríade enorme de possibilidades. A própria mielomeningocele, a paralisia cerebral, as doenças musculares como a amiotrofia espinhal, né? E uma série de outras doenças neurológicas que, ao longo do tempo, podem desencadear as deformidades de coluna. Então, são doenças muito diversas entre si, apresentação muito diferente também, e atingem pacientes de uma maneira muito diferente. Por isso que quando a pessoa fala tem uma escoliose neuromuscular, não diz muita coisa a princípio. Eu sei que é um paciente que tem alguma doença neurológica, alguma doença muscular, mas eu não consigo visualizar esse paciente por completo sem conversar, sem ver a história. Porque ele tem escoliose neuromuscular por qual motivo? Porque ele tem uma mielomeningocele, que é totalmente diferente de um paralisia cerebral, que é totalmente diferente de um paciente com uma síndrome muscular. Então, isso é de fato muito importante. Aí a gente tem um grupo de doenças que também atinge a infância, que são as escolioses idiopáticas. É uma faixa muito menor de crianças que são atingidos. O que é idiopático? Tudo na medicina que não tem uma causa definida, você não sabe por que aconteceu. A gente chama de idiopático. Então, o termo idiopático é quando você não tem uma causa genética, você não tem uma causa de alguma alteração metabólica ou de alguma coisa que atingiu essa criança e que ele acabou desenvolvendo essa doença. Então, isso é idiopática, sem causa definida. Então, crianças que desenvolvem uma escoliose por uma causa que a gente não consegue determinar. E, em geral, são doenças que são mais benignas, vamos dizer assim, e que a gente consegue um tratamento, grande maioria das vezes, sem necessidade de cirurgia, tá? Sim. Se a gente juntar tudo isso que eu falei, congênitas, neuromusculares e idiopáticas, a gente coloca esse grupo de crianças dentro de um grupo que a gente vai chamar de escoliose de início precoce. Então, para a gente, quando a gente está tratando de criança, a gente fala assim, escoliose de início precoce, que a gente já tá denominando que são crianças que têm problemas relacionados à coluna por alguma causa que a gente vai pesquisar, tá? Aí a gente vai para a fase da adolescência. Na fase da adolescência, a escoliose idiopática, ela é a principal responsável por essa faixa etária. E a escoliose idiopática do adolescente é a escoliose mais comum que a gente vê no nosso dia a dia. Então, quem que são as pessoas que têm escoliose idiopática? Ela é uma doença relativamente comum. São basicamente meninas no início da adolescência, por volta aí dos 8, 9, 10 anos de idade, início de apresentação. Então, 80% dos casos são meninas. Nossa. E 20% são meninos, tá? Tem uma predominância grande, né, dessas meninas que muitas vezes são diagnosticadas na escola, durante uma aula de educação física. Por isso é tão importante que o profissional da saúde, não só o médico, porque o médico não está o tempo inteiro com a criança, Exato. mas aquele profissional que está lidando com a criança, o fisioterapeuta também, né, quando tem a oportunidade de atender, o educador físico, quando tem a oportunidade de ensinar o esporte, que ele esteja atento, porque é uma fase de desenvolvimento de um tipo de deformidade que é a escoliose. Então, aí a escoliose idiopática do adolescente atinge esse tipo de faixa etária. E passando para a faixa etária do adulto, aí a gente vai entrar no grande grupo da escoliose do adulto.
A escoliose do adulto ela pode ser desde uma pessoa que tem alguma dessas escolioses que eu falei, congênita, neuromuscular, e que não foi tratada, idiopática, e que virou adulto, ou então um paciente que desenvolveu uma escoliose na fase adulta. Em geral, um paciente mais velho, 55, 60 anos de idade, que a gente já vai chamar de escoliose degenerativa. Então, é aquele paciente mais velho que tem uma doença, um desgaste da coluna mais acentuado, e ele acaba desenvolvendo uma escoliose degenerativa nessa faixa etária. Doutor, é possível dizer que a escoliose ela traz alterações respiratórias para a pessoa em si? Sim, a escoliose ela tem esse potencial. E por que a escoliose ela pode trazer problemas respiratórios? Por uma causa muito simples. A coluna é uma estrutura de carga. Ela sustenta toda a massa corporal que vem da cabeça, do tronco, e ela passa para as pernas. E ela tem uma conformação que é ótima. Olhando de frente, ela tem que ser reta, e olhando de lado, ela tem algumas curvas. Essas curvas, quando respeitadas, elas tornam o ser humano ali completo, normal. Então, a caixa torácica vai ter um tamanho ideal, o volume abdominal vai ter um tamanho ideal. Porém, quando você pega e inclui nessas curvas normais, curvas anômalas, você vai ter uma tendência a diminuir o tamanho do tronco do paciente. Então, o paciente ele tem um encurtamento do tronco. Curvas, então, maiores aí do que 80, 90 graus, elas já têm esse potencial de reduzir o tamanho da caixa torácica e, por reduzir o tamanho da caixa torácica, começar um comprometimento do volume pulmonar. E aí a criança vai ter problemas respiratórios. Isso é muito mais importante nas crianças por um motivo muito simples. A criança está em desenvolvimento. Então, quando você deixa uma criança com uma escoliose comprimindo o tórax, o pulmão não cresce, e aí você demora de tratar, o pulmão não vai se desenvolver, e ainda que você trate lá na frente, essa criança sempre vai ter uma deficiência por conta do volume pulmonar. Ela não vai ter o crescimento dos alvéolos, o crescimento do volume pulmonar adequado, e aí ela vai ter um problema ela vai ser mais suscetível a ter problemas respiratórios, mais pneumonia, até mesmo mais desenvolvimento de asma e outras doenças respiratórias. Uma falta de ar, que a gente chama de insuficiência respiratória. Então, são coisas que podem acometer principalmente crianças com curvaturas acima de 80, 90 graus. E é por isso que é a importância, né, de todo profissional, né, que está ali com a criança, com o adolescente, voltado para essa parte de escoliose, né? A gente tem um olhar clínico, né? Tanto profissional na escola, educador físico, o fisioterapeuta, ter esse olhar de avaliação, um olhar clínico, que a gente ainda consegue, em alguns casos, né, doutor, reverter essa questão da escoliose lá ali na adolescência, infância, né? E quando não, a gente tem o tratamento, né, na nossa área, né, de cinesioterapia, que a gente consegue fazer o tratamento fisioterapêutico. Medicamentoso também a gente consegue entrar nessa parte, mas ainda assim a gente já volta para a parte, tirando esse tratamento conservador, para a parte da cirurgia, né? E aí a gente estava nessa questão, né, de você explicar um pouco para a gente como funciona esse procedimento, né, da cirurgia, né, a minimamente invasiva, né, que a gente sabe que tem toda a questão do pós-operatório, pré-operatório, e como que é esse procedimento. Sim. O tratamento de escoliose, ele tem que ser entendido como um tratamento que vai desde do menos agressivo até o mais agressivo. O tratamento menos agressivo possível é o que a gente chama de tratamento conservador. E todo profissional que lida com deformidade de coluna, ele tem que estar apto a fazer o tratamento conservador. O que inclui no tratamento conservador? Basicamente, alterações da vida do cotidiano desse paciente. A fisioterapia é uma ferramenta absolutamente fundamental. Fundamental. E quando eu falo fisioterapia, não é qualquer fisioterapia. Assim como você tem o médico especialista em coluna, você tem o médico especialista em tornozelo, o médico especialista em crânio, você tem que ter o fisioterapeuta também especializado nesse tipo de doença, porque a escoliose é uma doença específica. Então, sabe-se hoje em dia que a fisioterapia direcionada para o paciente com escoliose, ela tem que abordar alguns tipos de exercícios que são importantes e outros que devem ser evitados, né? E antigamente não tinha esse conceito, então tentava-se fazer todo tipo de movimento com a criança, e a gente sabe que fazer o movimento, por exemplo, voltado para a curva da criança é algo que a gente não deve fazer, a gente tem que evitar, e pelo contrário, fazer exercícios que façam o contrário da curva, né, para você favorecer que a coluna tente a voltar para
a curva. Então, o trabalho da fisioterapia é absolutamente fundamental em todas as escolioses, em todas elas, mas principalmente na escoliose idiopática. Porque na escoliose idiopática ela tem o potencial de reversão realmente da doença. Consegue reverter, então, né? Consegue Exatamente. reverter. Ela tem o potencial de não deixar essa criança, esse adolescente evoluir para uma cirurgia. Então, olha a importância da fisioterapia. E nas outras crianças? Bom, uma escoliose neuromuscular, ela não vai ter esse potencial de reversão ou de cura, mas ela vai ter o potencial de manutenção da qualidade de vida. Exatamente. Porque a fisioterapia ela tem que manter a parte do tônus muscular, tem que manter a parte respiratória, movimentos, etc. Então, o trabalho do fisioterapeuta é um trabalho diário com a criança, é um trabalho cotidiano, contínuo. É diferente do trabalho do médico. O trabalho do médico ele é pontual, né? A gente não vai no médico todo dia, Não. né? Exatamente. E o fisioterapeuta tem que estar basicamente ali com crianças como essa semanalmente, 3, 4 vezes na semana, Sim. muitas vezes até mais do que isso. Ou seja, esse trabalho é um trabalho contínuo e que é extremamente importante. Então, a gente está dentro do tratamento conservador. E aí, eventualmente, o uso de coletes, né? Para alguns tipos de deformidade, como as idiopáticas, o colete ele é muito bem-vindo numa determinada fase do desenvolvimento da deformidade. Quando você passa dessa fase, ou a depender do tipo de evolução da escoliose, então as escolioses, por exemplo, congênitas, elas não têm potencial de resolução em grande parte delas. Então, tem tipos de deformidades congênitas, né, tipo de hemivértebras, que elas têm um potencial de crescimento muito rápido. E aí é a proposta do tratamento cirúrgico. Então, o que eu vou falar da minha conduta, da minha experiência pessoal. Porque eu sei que tem colegas que têm outros tipos de visões em relação ao momento do tratamento. Então, iniciando pela escoliose congênita. Na minha concepção, escoliose congênita tem que ser tratado o mais precoce possível. Eu tenho crianças aí na faixa de 1 ano de idade, 1 ano e 1 mês, que foram tratadas e foram tratadas numa fase que eu considero ideal. E por que não esperar uma criança de 1 ano, deixar ela com 3, 4, 5 anos de idade? Qual é o motivo de eu querer ser o mais precoce possível? Porque quanto mais rápido eu atuo, menos deformidade essa criança vai fazer e menos cirurgia eu vou precisar fazer. Então, Concordo também. numa criança de 1 ano, eu faço uma cirurgia mínima, pequenininha. Uma cirurgia que eu retiro uma vértebra que está mal formada e estabilizo aquele segmento. É um cortezinho pequeno, a criança é operada, rapidamente ela tem recuperação e vida normal. Se eu deixo essa criança para ser tratada com 7, 8 anos de idade, em que não só aquela deformidade na área mal formada, mas ela faz curvas que são curvas secundárias. E essas curvas secundárias elas se tornam doença. E aí você chega uma criança com 8, 9 anos de idade e você tem, ao invés de ter feito lá atrás uma cirurgia pequenininha, você tem que fazer uma cirurgia enorme, abrir a coluna inteira da criança, lá de cima até lá embaixo, para fazer uma instrumentação. E ainda não vai conseguir uma correção completa ou uma correção satisfatória por conta da gravidade da curva que se desenvolveu. Então, entenda que são decisões. Tudo na vida tem um lado positivo e negativo de uma escolha, né? Qual que é o lado negativo ou por que algumas pessoas acham que não é uma fase de tratar ainda? Porque é uma criança muito delicada, o osso é muito delicado, é muito pequeno, e aí tem a questão dos riscos envolvidos a isso. Então, o que eu fiz foi me especializar ao tratamento de crianças dessa idade, dessa faixa etária, para que a gente consiga oferecer um tratamento precoce, obviamente com resultados que sejam bons para o paciente. Então, isso é uma técnica que eu adoro fazer, porque o prazer que dá ver essas crianças ali com 5 anos de idade, parece que não aconteceu nada com a criança. Nada aconteceu, nada passou. É muito legal. As escolioses neuromusculares, elas em geral são tratadas, e aí a gente vai colocar já dentro do grupo das escolioses de início precoce. Muitas delas têm que ser tratadas também de uma maneira muito precoce, aí por volta dos 4, 5 anos de idade. E para essas crianças, graças a Deus, hoje em dia a gente tem técnicas que são técnicas minimamente invasivas para isso. Sim. E são técnicas que permitem o crescimento, que é fundamental na criança. É você fazer uma cirurgia da coluna, que você não fixa a coluna, você não deixa ela dura e você permite que ela cresça. Ou seja, o desenvolvimento dela vai continuar normal.
Ela vai crescendo os membros, as pernas, os braços, mas a coluna continua crescendo. Então, hoje em dia a gente tem técnicas que são técnicas de cirurgia de alongamento e que esse alongamento ele vai fazendo o crescimento da coluna ao mesmo tempo que faz a correção. Então, ele corrige a coluna e ele também permite que a criança cresça. E essa técnica é nova, doutor? Essa técnica não é tão nova. A gente já tem aqui no Brasil há pelo menos aí uns 10 anos já de... Uma pré-adolescente, então, essa técnica. É uma técnica pré-adolescente, exato. E a gente já tem bastante casos e os resultados são muito legais, muito interessantes, né? A fase de tratar, a gente sempre tenta atrasar a primeira cirurgia o máximo possível, né? E sempre pesando tudo isso que eu falei, pesando o desenvolvimento pulmonar, pesando a gravidade da curva, pesando o tamanho da criança e tudo que envolve cada tipo de paciente, para poder escolher a decisão do melhor momento para intervir. E aí faz essa cirurgia e ela vai até o final do crescimento dela com o alongamento. E aí, em algumas situações, você precisa fazer uma cirurgia definitiva, em outras, aquele próprio sistema ele vai deixar que a criança se torne um adolescente e depois um adulto sem necessidade de uma nova cirurgia. Então, hoje em dia, a gente já tem essa possibilidade. Tá? E uma técnica que garante com que esse indivíduo ainda continue com uma funcionalidade, né? É uma qualidade de vida, né? Porque se a gente olhar para alguns procedimentos, né, a gente acaba impedindo isso, a questão de mobilidade, né, para ele fazer qualquer tipo de movimento. E hoje, com essa questão da inovação, né, um tratamento totalmente... Sim. E aí, ainda pegando esse gancho que você disse da mobilidade, ali uma coisa muito interessante é que isso a gente está falando de criança. Mas tá para chegar no Brasil uma técnica que é uma técnica que mantém o movimento da coluna na cirurgia de escoliose, principalmente escoliose idiopática. Então, como que funciona a cirurgia definitiva de escoliose idiopática? É uma cirurgia que você tem que expor a coluna, toda a área que está com curva, e aí você põe parafusos e corrige a coluna. Esse é o ponto que a gente faz. Então, é uma cirurgia de correção. E aí, como que é essa correção? É feito com hastes, essas hastes são de metal, então aquele segmento da coluna que foi instrumentado, que foi colocado os parafusos, ela vai ficar fixa. Porém, hoje em dia, a gente tem essa técnica nova que vai chegar, que é uma técnica que você coloca os mesmos parafusos, só que ao invés de colocar hastes de metal, a gente coloca como se fossem cordas. E essas cordas têm mobilidade. Então, essa mobilidade que as cordas têm, elas permitem que a coluna se movimente. Que então, inovador, né? É muito inovador, é muito interessante. E ela vai ser, o início dela de uso é para escolioses do adolescente, né? Mas pode ser que ela ainda tenha a chance, a possibilidade de uso em outros tipos de deformidades que estão sendo avaliadas. Toda escoliose é cirúrgica, doutor? Não é toda escoliose que é cirúrgica. Uma coisa que eu sempre falo, que eu gosto de frisar, até quando as pessoas me perguntam na internet, pergunta genérica, eu não consigo responder, né? Quando a pessoa fala assim, doutor, eu tenho tal problema, o que eu tenho que fazer? Se eu não conversar com a pessoa, se eu não analisar os exames, eu não consigo responder. Fica difícil, né, doutor? E por que eu não consigo? Porque a medicina ela é individual. Ela é tão individual que a gente trata as pessoas no consultório. Né? Se fosse uma coisa fácil de fazer para público, a gente colocaria todo mundo num teatro, né? Colocaria lá 100 pessoas e daria conduta para todo mundo. Sim. Mas não é. A medicina ela é individual. Então, por mais que uma pessoa fale assim, meu vizinho também tem igual. Não, provavelmente o teu vizinho não tem igual. Provavelmente a doença dele é diferente, o corpo dele é diferente, as condições que ele passou foram diferentes e é possível que o seu tratamento seja diferente. Então, esses mitos que a gente escuta muito, né? Mas o meu vizinho tomou tal coisa e melhorou. O meu vizinho fez tal cirurgia e ficou bom ou ficou ruim. Né? Então, vamos analisar tudo que aconteceu para aquele resultado, né? Não, e o pior é quando dá... Desculpa te cortar, mas o pior é quando dá o próprio diagnóstico, né? Exato. Quanto de paciente que chega... Nossa, eu tenho... uma fascite plantar. Tá, você teve o diagnóstico? A gente conseguiu realizar alguns exames? Não, isso é porque fulano tem. Eu falei, então ele tá viu bom. no TikTok, né? Ele viu no TikTok. Vamos avaliar, né? O Dr. Google, né? Eles começam... Então, a escoliose,
ela tem que ser individualizada. Algumas escolioses, elas têm tratamento inicialmente conservador. E é possível, grande parte dessas escolioses, principalmente das idiopáticas, que elas não precisem de cirurgia no futuro. E dentro das escolioses também de início precoce da criança, várias delas são só acompanhadas. Então, por exemplo, na escoliose congênita, que eu acabei de falar que eu gosto de intervir em crianças já com 1 ano de idade. Isso. Mas tem vários tipos de deformidade da vértebra que elas não vão se desenvolver ou têm um potencial muito baixo de se desenvolver. Então, essa criança eu vou operar? Claro que não. Essa criança eu vou observar. E eu vou ver o crescimento dela. Aí eu vou acompanhar com exames de imagem que vão ser feitos a cada intervalo de tempo que a gente vai determinar para ver se isso vai se desenvolver ou vai estabilizar. E grande parte delas cresce normal, sem necessidade de cirurgia. Então, isso vale para a escoliose congênita, vale para a neuromuscular e vale para a idiopática e depois também na fase adulta. As escolioses, elas têm um potencial de crescimento quanto maior é a curva. Isso sim. Curvas muito grandes ou curvas de rápida progressão, elas têm um potencial de crescimento rápido, grande, e aí a cirurgia é a única coisa que consegue frear e corrigir. Mas para curvas menores e para determinado tipo de apresentações, de doenças, a gente consegue fazer um tratamento conservador sem necessidade de cirurgia. Nossa, que bom, E aí né? tem essa parceria, né, do médico com o fisioterapeuta, outros profissionais da saúde, que é quando a gente consegue ter a avaliação, né, passa pelo médico, a gente consegue ter os exames complementares, e isso, igual ele falou, né, a gente consegue ter essa continuidade, né, então todos os dias você tá ali com o paciente, aí por isso que a importância de você avaliar, ver como que ele tá evoluindo, onde precisa melhorar com qualquer outra técnica, né, e aí a gente entra para a parte, quando é necessário, a parte cirúrgica mesmo, né, a gente tenta... Sim. evitar, principalmente quando é muito novo, está em desenvolvimento, né? Sim. Essa interação do médico com a equipe multidisciplinar que acompanha, principalmente com o fisioterapeuta, ela é fundamental. Então, no meu telefone, o que eu mais tenho é contato com fisioterapeutas, porque eles vão me passando o feedback de como estão os pacientes. E isso é extremamente fundamental. Por quê? Porque é o que eu falei, ele está com o paciente todos os dias. Ele está vendo a evolução, ele está vendo quanto está melhorando. Então, ele consegue me passar e eu consigo fazer orientações pontuais de alguma coisa específica que seja relacionada à parte médica. Então, essa interação ela é importante, não só dar uma conduta e vai aí com você, se vira, né? E volta daqui 1 ano. Não, eu acho que o acompanhamento ali sequencial, contínuo, de todo mundo olhando, né? Várias cabeças pensando e com olhares diferentes, o resultado tende a ser muito melhor. Legal. E ter essa orientação com a família, né? Além de ter essa troca com a equipe, a gente sempre voltar a explicar, né, para a família como que é as orientações em casa, como que é as orientações com essa questão que ele falou de parceria com algum profissional que ele conhece, que tem confiança, porque é importante, né? A família que está ali com ele 24 horas, Sim. entender, né? E conseguir voltar a tomar a melhor decisão para esse indivíduo, né? Com certeza. Exatamente. Doutor, qual a diferença entre protusão e hérnia de disco? Porque a gente vai entrar nesse tema agora, né? Sobre hérnia de disco. O doutor sabe dizer qual que é a diferença aí? Olha só, isso aí é uma coisa muito interessante. Eu vou usar uma analogia para ficar mais fácil de entender. Primeira coisa, né? Se eu começar a falar o termo técnico, né? A hérnia, ela tem um núcleo pulposo, né? O ânulo fibroso, as pessoas não entendem nada disso aí, né? Explica, doutor. Você fala na linguagem do povo. Aí a pessoa não entende absolutamente nada. Então, vamos entender o seguinte, que o disco, ele é como se fosse um amortecedor, tá? Ele tem um amortecedor que tem uma parte mais macia por dentro desse amortecedor. E o que acontece com o amortecedor? Ele serve exatamente para amortecer o peso. E quando ele amortece, ele fica mais gordinho, não é isso? Então, a gente pensa aí quando você senta numa bola de pilates. O que acontece com a bola de pilates? Ela cresce, incha, né? Aquilo é uma protrusão, tá? Agora, imagina que você sentou na bola de pilates e ela explodiu. Saiu e que ela tivesse um líquido dentro dela. Esse líquido que saiu é a hérnia, entendeu? Então, para a gente entender o que é uma protrusão, o que é uma hérnia, é basicamente isso. O disco ele tem um conteúdo dentro dele que é um conteúdo mais macio, e quando esse conteúdo mais macio ele só expande, a gente fala de protusão. Mas quando esse conteúdo ele rasga a parte que está contendo ele e sai, aí a gente fala de hérnia de disco, tá bom?
temos uma grande questão, né? Provavelmente a gente tem a mesma opinião sobre isso, mas é uma questão que todo mundo tem, né? Se quem tem hérnia de disco pode malhar e fazer exercício físico, né? Isso a gente já tem uma opinião já formada, provavelmente, mas é legal a gente, né? Com toda certeza. Exatamente, a gente colocar em evidência a importância de, sim, fazer o exercício físico, né? Exato. Mas... Olha só, primeira coisa, hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Todo mundo tem hérnia de disco. É só fazer uma ressonância que depois dos 40 anos você vai encontrar uma hérnia de disco. Isso é uma coisa natural. O que a gente tem que entender é que fazer exercício é a única coisa que podemos fazer por nós mesmos em termos de proteção da coluna e proteção das articulações. O fortalecimento muscular é absolutamente fundamental. Então, quem tem hérnia de disco, quem já operou, quem vai operar, não interessa. Tem que fazer fortalecimento muscular, tem que fazer exercício físico. O sedentarismo é o inimigo da coluna. É o inimigo número 1 da coluna, é o sedentarismo. Não é o peso da pessoa, não é o cigarro, não é a comida, a má alimentação, não é alguma atividade profissional que ela exerça. O principal inimigo da coluna é o sedentarismo. Se ela tem atividades ruins no teu hábito de vida diário e tem atividade física, ela confere algum grau de proteção. Agora, se ela, além de ter hábitos ruins, ela ainda é sedentária, aí a coluna ela vai sofrer. Nossa, que indireta pra mim essa, viu? Peguei pra mim essa, verdade. doutor. E o tanto que na prática clínica, ali em consultório que a gente tem, o tanto de paciente que tá ali na fase da adolescência, né? E já apresenta essa questão do sedentarismo. E a gente precisa reforçar a todo momento a importância de você fazer o exercício físico, até mesmo para não evoluir. Como você disse, né? Sedentarismo, a gente tem ali a fraqueza muscular, o que pode promover uma dor para aquele indivíduo, que vai causar um desconforto, que mexe com questões emocionais também, né? E a gente conseguir colocar ali em prática, né? O hábito de fazer o exercício físico, a pessoa entender o quanto é importante. Mas aí é o primordial pra gente ali em clínica, né? Porque realmente tem essas complicações, né? E são complicações que vão se evoluindo se a gente não ter um tratamento, né? Com certeza. E o exercício físico ele tem que ser incentivado dentro de casa. Quando a criança ela começa a ter exposição com as atividades físicas, ela tem que ser incentivada. E aí as pessoas perguntam, doutor, mas qual é o melhor exercício? O melhor exercício é o que aquela criança gosta de fazer. Esse é o melhor exercício para ela. Não adianta você inventar que o melhor exercício para uma menina é balé. Ela vai no balé e não suporta o balé. Aquilo é péssimo para ela, não é um bom exercício para ela. Exatamente. Entende? Então, ela tem que fazer o que ela gosta, o que ela sente prazer, o que ela sai de casa com vontade de fazer. Não adianta o pai impor um tipo de exercício físico para a criança. Então, exponha ela a várias modalidades, a vários tipos. E aí, o que ela se tiver maior vontade de fazer, ali, maior né? afinidade para fazer, aí ela vai desenvolver. Sim. Mas ela tem que fazer algum tipo de atividade física. Ficar só a criança de videogame hoje em dia, isso aí é péssimo. Demais, hein? Péssimo. Pode jogar videogame, mas o videogame ele tem que ser uma parte só. A outra parte mais importante, ela tem que ser o estímulo à atividade física. Uma criança que se desenvolve com esse tipo de orientação, ela vai ser um adolescente ativo e vai ser provavelmente um adulto ativo. E isso vai proteger, obviamente, a saúde global da pessoa, né? Não só da coluna, mas a saúde global. Mas para coluna especificamente e principalmente para a qualidade de vida, é fundamental atividades de fortalecimento. Que eu sempre falo, pilates ou musculação são duas atividades que têm eficácia absolutamente parecidas e podem ser escolhidos em qualquer fase da vida, seja uma criança, seja uma pessoa de 90 anos. Nossa, Mas já tem vou que sair fazer. daqui já procurando alguma coisa para fazer da minha vida. Tá certo. E tanto que é tudo com eficácia, né? Ou a questão do pilates, da musculação, tudo com eficácia mesmo, comprovação científica de que além de comprovação científica ali, você mesmo sentindo, né? Você começar a fazer um exercício físico, você consegue notar a diferença em pouco tempo, como você vai ter mais disposição, como você vai melhorar em questão de até mesmo sono, como você vai melhorar questões emocionais. O seu desenvolvimento também, né? É uma coisa também ali na clínica com a fisioterapia. Se a gente colocar ali um paciente, uma criança, um adolescente, para fazer aqueles exercícios de repetição, né? Às vezes se torna algo chato para eles, né? E é onde a gente tem que entrar com a criatividade. Usar isso mesmo que o doutor falou, algo que interesse a eles, né? Um hobby, alguma coisa mais lúdica e trazer isso para dentro da terapia, que vai fazer esse adolescente, essa criança ter o gosto pelo exercício e continuar esse desenvolvimento, né?
Com certeza. A atividade física, ela faz bem para o geral do organismo. O ser humano é um animal. Como animal, ele não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para estar em movimento. Então, toda vez que você submete um ser humano ao sedentarismo, ele vai ter só ações deletérias dentro do organismo. Então, um monte de coisa ruim. Por outro lado, quando você dá movimento, quando você dá atividade física, coloca um esporte, tudo vai ser influenciado de uma maneira positiva, desde a parte física até a parte mental. Uma série de substâncias vão ser liberadas, de bem-estar, então a parte mental do paciente melhora, ele fica mais ativo, a cabeça dele funciona melhor, o sono vai, obviamente, funcionar melhor, o modo como ele lida com a comida, se ele tiver uma consciência também corporal, vai ter uma influência positiva. E para a parte física, ele vai sentir um bem-estar. Ele vai conseguir fazer atividades do dia a dia, do cotidiano normal, de uma maneira melhor. Ontem mesmo eu estava conversando com uma paciente que estava falando isso. Comecei a fazer atividade física tem 6 meses. Hoje eu subo escada melhor. Hoje eu consigo carregar uma mala que eu carregava no meu dia a dia de uma maneira mais tranquila. Então, o hábito cotidiano dela melhora. O dia a dia dela melhora. Isso é qualidade de vida. Nossa. Exatamente. Doutor, o senhor falou de hérnia. Quando que é indicado a cirurgia para essas pessoas que têm esse problema aí de hérnia de Sim. disco? Então, a hernia de disco, como eu falei, é uma situação que é comum do ser humano. Então, basicamente, à medida que a gente vai envelhecendo, a chance das pessoas desenvolverem a hernia de disco radiológica é muito alta. Porém, a parte radiológica, ela não interessa para o tratamento, para a decisão do que fazer. O que interessa para a decisão do que fazer é a clínica do paciente. Então, essa pergunta, quando que vai ter que fazer alguma coisa, é quando esse paciente tiver alguma clínica e que aí a gente vai iniciar o tratamento. Então, funciona mais ou menos assim. A pessoa tem uma hernia de disco que ela descobriu num exame. Tem que fazer alguma coisa? Bom, você sente a dor? Não, não sinto nada. Você tem alguma perda de força? Não tenho nada. Então, você não tem nada para fazer. Faça sua atividade física normal, seu fortalecimento, né, a tua atividade diária. A chance disso dar um problema no futuro é muito baixa, tá? Por outro lado, a pessoa já me procura com um quadro de dor. Quadro de dor é individual. A dor que cada pessoa sente é diferente até mesmo dentro de casa. E é difícil explicar até para quem dorme com a pessoa, num casal, como que é a dor que ela sente. Porque a dor é muito subjetiva. Então, só a pessoa que sente dor tem consciência do que isso gera de impacto na qualidade de vida dela. E aí eu vou citar algumas coisas da qualidade de vida. Por exemplo, só a pessoa que sente dor, ela sabe o que interfere no sono, o que interfere nas atividades físicas, o que interfere nas atividades domésticas, no lazer, nas atividades do cotidiano de trabalho. Então, só a pessoa que sente dor consegue mensurar isso e começar a pensar, puxa, será que eu vou sair? Lá vai ter onde sentar? Vou sentir dor, vou viajar? Mas, puxa, eu não vou viajar porque vou ficar com dor no carro, etc. Começa a ter perda de dia de trabalho por conta da dor. Tem que ir numa internação, tomar alguma medicação. Deixa de ajudar em casa, deixa de carregar um filho por conta da dor, né? Atividades físicas, a pessoa fala, puxa, eu não vou treinar porque eu estou com dor nas costas. Então, quando a pessoa começa a perceber que todas as esferas da qualidade de vida estão sendo influenciadas de uma maneira negativa, essa é a hora de intervir. E aí a intervenção começa como? Tratamento conservador é sempre a primeira tentativa. Por quê? Porque ele tem um potencial de resolução e tem um potencial enorme de bloquear ali e não permitir que isso se evolua para uma fase cirúrgica. A cirurgia é sempre o último mesmo, né, doutor? A cirurgia tem que ser sempre a última ferramenta, porque ela é a ferramenta, vamos dizer assim, mais agressiva. Apesar de a gente tratar com técnicas minimamente invasivas hoje em dia, ainda assim é uma agressão cirúrgica, é uma agressão corporal. Se você puder deixar isso para uma fase final, o paciente vai ficar muito bem, mas deixa ela para uma fase final. Então, vamos escalonar o tratamento, do menos para o mais. Vamos tentar mudar o hábito de vida, tentar fortalecer medicação, e aí, se der certo, ótimo. Se não der certo, a gente tem uma fase intermediária, em alguns casos, que é uma fase que a gente pode fazer infiltração, bloqueios da coluna e, eventualmente, outras técnicas com o que a gente chama a risotomia por radiofrequência. São técnicas direcionadas especificamente para dor. Então, a gente vai com agulha, não tem corte, injeta a medicação, ou então, no caso da radiofrequência, essa agulha faz uma alteração térmica e a pessoa para de ter dor no ponto onde a gente colocou a agulha
por conta dessa alteração térmica que ela causou. Quando nada deu certo, tentou o tratamento conservador, não deu certo. Tentou um tratamento minimamente invasivo para dor e não deu certo, aí a cirurgia passa a ser uma opção. E aí sim vai ser muito importante os exames radiológicos desse paciente, porque baseado nele, junto com a clínica, a gente vai fazer a decisão da melhor técnica cirúrgica para ele. Porque hoje em dia a gente tem uma diversidade enorme de técnicas. Tem uma gama enorme de possibilidades de cirurgia, de tipo de cirurgia para serem feitas. E cada paciente vai demandar uma técnica que vai ser melhor para ele. E aí cabe ao médico decidir qual é essa melhor técnica. Vou dar um exemplo para você. O paciente tem só dor na perna. Ele tem uma hérnia que está comprimindo o nervo dele. Se eu for lá e só retirar aquela hérnia que está comprimindo o nervo, eu resolvi o problema do paciente. E hoje em dia a gente pode fazer isso com uma técnica de vídeo endoscópica. É um corte de menos de 1 centímetro, entra com uma câmera, retira aquela hérnia, está resolvido o paciente. Ele vai embora no mesmo dia para casa. Uau, que maravilha, né? Por outro lado, esse paciente ele tem essa dor na perna, mas ele tem muita dor nas costas também. A dor nas costas é importante, ou seja, ele não tem só o problema da irritação do nervo. Ele tem também uma instabilidade da coluna, ele tem alguma alteração do disco que está gerando dor. Então, para esse paciente, muito provavelmente eu vou ter que retirar esse disco inteiro, substituir ele por uma peça que vai fazer a função do disco, e aí eu vou avaliar, é um paciente ativo, é um paciente que não tem muita degeneração, é um paciente mais jovem, eu posso fazer uma técnica que chama artroplastia, que vai manter a mobilidade normal. É uma troca do disco, uma prótese de disco. Você tira aquele disco doente, coloca um disco artificial, a pessoa tem vida normal, vai voltar a fazer todas as atividades dela com impacto, de luta, de corrida, sem nenhum tipo de interferência. Às vezes a prótese não é uma melhor técnica, porque o paciente tem osteoporose, porque o paciente tem muita artrose, tem outras alterações. Então a gente tem que fazer a técnica clássica de artrodese. A gente faz a artrodese por técnica minimamente invasiva. O paciente também vai embora rápido, em geral, no dia seguinte, e vai ter vida normal também. Então, é um outro tipo de técnica. Então, cada paciente vai demandar uma técnica. Por isso que a gente tem que avaliar individualmente qual é o tipo de paciente, qual é o tipo de dor, a doença e a técnica que a gente vai utilizar. Nossa, que bacana essa informação, porque tem muita gente que às vezes deixa de procurar o médico pensando naquela questão cirúrgica. Eu vou ficar todo arrebentado na cama, porque eu vou sentir dor. E não, o doutor traz a informação que é possível aí muitas das vezes fazer um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, né? E a recuperação fez, vida que segue no outro dia, né? Exato. Então, hoje em dia a gente tem essa possibilidade, porque muito do que ficou foram os mitos da cirurgia de coluna. Sim. Aquele mito, né? Puxa, eu vou operar, vou ficar 30 dias na cama. É isso E mesmo. é verdade, ficava mesmo, 30 dias na cama. E depois de 30 dias na cama, o que vai acontecer com o músculo dessa pessoa? Não tem mais músculo. Ela vai ficar mais 2 meses para sair da cama, porque ela vai sofrer uma atrofia muscular, né? Vai ter uma perda de massa muscular muito grande, ela vai levar mais um bom tempo para ela se recuperar do ponto de vista muscular para poder sair da cama. Então, a questão é, hoje em dia, a recomendação é operou, no mesmo dia eu já quero que esse paciente meu saia da cama, caminhe, e ele vai embora o mais rápido possível. Seja hoje, seja amanhã, dependendo do tipo da cirurgia, mas eu quero que ele se movimente para que ele consiga retomar a atividade dele o mais rápido possível. Obviamente, dentro de um bom senso, dentro de um controle médico, né? Não vai voltar para casa dele e sair carregando peso Pulando de já baby jump depois. no dia seguinte, né? O bom senso resolve grande parte dos nossos problemas, né? Mas ele vai sofrer um programa ali de reabilitação e rapidamente vai voltar para as atividades dele. E olha como que tudo está relacionado, né? O que nós estávamos falando até agora. A gente tendo essa questão de constância de exercício físico, você tendo essa qualidade de vida, por mais que você tenha a patologia, né? Por mais que você tenha essas complicações e entre com um caso cirúrgico, que muitas das vezes é necessário, mesmo assim, depois da cirurgia, se você comparar ali de uma musculatura para outra, vamos supor, a sua musculatura vai estar mais preparada, a recuperação vai ser mais fácil, Muito né, mais. doutor? Muito mais fácil do que um paciente, vamos supor, que está ali no sedentarismo, precisa passar pelo processo cirúrgico e aí depois tem toda essa reabilitação do pós-operatório. Com certeza é uma questão mais difícil, né? E Isso como é- que está tudo
vinculado uma na outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. Isso é o que eu Exatamente. reforço sempre. A pessoa, ela quer sempre deixar para depois, né? Ela fala, não vai deixar para depois, pode começar a sua atividade física agora. Ah, doutor, e se eu operar, ainda eu começo depois. Não, se você fizer agora, a tua cirurgia vai ser melhor, a tua recuperação vai ser muito mais fácil. Então, faça a atividade física independente do tipo de tratamento que a gente vai impor. Seja conservador, seja um paciente que já operou ou que vai operar, isso pouco importa. Faça atividade física porque vai ter um benefício em qualquer fase. Tirar um pouco do padrão que tinha, né, Exato. antigamente. Aquele padrão que se fez, mexeu uma vez e, nossa, não funciona mais. Sim. Né? Hoje em dia já não é assim. Você tem esses dois tipos de tratamento, o conservador e o cirúrgico, né? Você consegue Flui. ter uma evolução. Exatamente. Sim. Legal. Com certeza. Doutor, você falando dessa cirurgia aí é minimamente invasiva, quanto tempo leva? Mais ou menos assim que o doutor fica ali com o paciente fazendo esse tipo de procedimento? As cirurgias menos invasivas, elas têm uma tendência também de ser um pouco mais rápidas porque ela tem uma série de vantagens. Sim. Como a agressão cirúrgica é menor, o corte é menor, o sangramento é menor, a dor pós-operatória acaba sendo também menor, o tempo de internação, obviamente, é menor, porque se eu agrido menos, ele recupera mais rápido, o uso de remédios no pós-operatório, necessidade de UTI, tudo isso diminui. Então, a gente tem uma recuperação global do paciente que acaba sendo menor. As cirurgias são desde cirurgias que duram aí em torno de 50 minutos, 45 minutos, numa técnica, por exemplo, da videoendoscópica, que você vai lá e retira um fragmento de hérnia, descomprime o nervo, até técnicas que vão demorar em torno de 1h30, 2 horas, para um nível de cirurgia da coluna. Tá? E claro que cada nível que você incrementa, ou seja, uma pessoa que tem a doença só num segmento da coluna, só no L4, L5 ou só no L5, S1, é um tipo de cirurgia. Aí a pessoa tem, tem 2 segmentos, tem o L4, L5 e o L5, S1. Aí a cirurgia já é um pouquinho maior. Aí ela tem 3 segmentos. Aí, então, a depender do tamanho, da extensão do problema, aí pode ser que o tempo demore um pouquinho mais. Aí chegando cirurgia de 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Né? Então, a gente tem desde cirurgias pequenas, mais rápidas, que vão durar menos de 1 hora, até as cirurgias aí que vão durar um pouco mais de tempo. Na escoliose costuma demorar muito mais, né, doutor? Aí na escoliose, o nosso limite inferior, que na minimamente invasiva a gente falou aí de 50 minutos, o limite inferior vai começar aí em 3 horas, 3 horas e meia, né? E aí a gente vai ter até cirurgias de 10, 12 horas, a depender da complexidade, da gravidade do problema do paciente. Então, eu tenho algumas cirurgias aí que eu já fiz na vida, inclusive a que eu estava ontem, que demoraram aí muito tempo, né? Às vezes estou falando de 7, 8 horas, 9 horas de cirurgia, e cirurgias assim mais extremas, em torno de 10, 12 horas. Isso existe? Sim, existe, e os resultados dependem do tipo de problema, mas aí é uma questão que as pessoas têm essa curiosidade, né? Puxa, mas como que é você ficar lá 10 horas numa cirurgia, né? Verdade, doutor. Como que é Como ficar lá que é? 10 horas numa cirurgia? Eu também me pergunto. Como é possível? Eu também me pergunto, porque se eu pegar e falar assim, ó, vamos ficar 10 horas aqui fazendo alguma coisa, já dá um cansaço já, né? É isso mesmo. Mas, na verdade, o que acontece, quem joga videogame vai me entender muito bem. Quem joga videogame, a pessoa começa a jogar e ela esquece da vida, não esquece. Ela Esquece. nem comer, ela come. Ela não vai no banheiro, ela não come, ela não conversa com ninguém. E aí, quando ela viu, passou lá 6 horas, 7 horas. Ela fica entretida naquela atividade. A atividade cirúrgica é exatamente igual. O cérebro humano ele tem a capacidade de manter um foco em determinadas coisas, que esse foco ele abaixa tudo que está em volta. Então ele coloca foco só sobre aquela questão, tudo que está em volta é pouco importante. A dor que você está sentindo do cansaço, a dor do pescoço de ficar olhando para baixo durante a cirurgia, vontade de ir no banheiro, fome, tudo isso acaba sendo supérfluo. Quando você termina uma cirurgia dessa de 8 horas, 9 horas, que você sente, dá aquela relaxada, aquela respirada fundo, aí sim você vai ficar com fome, aí você vai vem lembrar tudo de... de uma Você vez, volta né, pro doutor? mundo. Exatamente. Mas a questão ela é que o hiperfoco que você tem no ato cirúrgico, ele te abaixa de todas as outras questões externas que estão acontecendo, né? Você não... Durante aquele ato, você não vai estar preocupado o que está acontecendo de problema no teu consultório, na tua família, etc.
né? Você está, parte burocrática, não quer nem saber disso. Você está ligado exclusivamente naquela atividade manual que você está exercendo, com hiperfoco e no resultado da cirurgia que você está exercendo. Depois que termina, aí tudo acontece. Mas essa questão ela é muito interessante. O cérebro humano ele tem essa capacidade de manter o foco em coisas extremamente importantes. Deve ter mesmo, doutor, porque só de pensar em 10 horas de procedimento cirúrgico eu já estou cansada. É, Imagina o doutor Imagina fazendo, né? sim. E provavelmente a gente vai evoluindo uma resistência, né? Conforme a experiência, assim, né? Os treinamentos, né? Sim, sim. Aí tudo é um treinamento, né? Tanto que o treinamento do neurocirurgião, que é o treinamento mais longo das especialidades médicas, né? Depois de 6 anos de faculdade, são mais 5 anos de neurocirurgia. Então, o tempo total de formação são 11 anos só para você ter o título de neurocirurgião. Então, nesses 5 anos, você vai ser exposto a uma série de provas, vamos dizer assim, físicas e mentais e de estresse que vão te forjar um neurocirurgião capaz de lidar com situações como essa. Porque, querendo ou não, vocês fazem essa cirurgia complexa. Eu tiro pelo Otávio. O Otávio tem uma válvula na cabeça. Falo, como que o cara estuda para pôr uma válvula para controlar a hidrocefalia e depois desce um catéter de derivação e fica... Doutor, é a ciência mesmo, né? E a inteligência de vocês, porque... Apesar que a especialidade do doutor mesmo é coluna, né? Sim. Não se voltou mais para essa parte da cabeça aí, não. A parte da cabeça eu fiz só lá na época da residência. Só na residência. Na residência. Passou batido, né, doutor? Depois Falou, não, deixa eu, pra coluna. eu me dediquei só à cirurgia de coluna. Nossa. Doutor, tira uma dúvida. Referente agora ao tabagismo. O tabagismo, ele realmente causa as dores na coluna? Pode causar? Olha só, o tabagismo, ele é um problema que ele faz o que com o ser humano? O que ele faz com o organismo? Ele altera um monte de estruturas orgânicas, mas de uma maneira específica, ele piora muito a vascularização, principalmente de áreas muito onde tem vasos sanguíneos muito fininhos. Então, tudo que tem vaso sanguíneo muito fino, o tabagismo ele pode interferir, tá? Então, eu estou falando, por exemplo, da parte visual, né? De uma série de pequenos órgãos e também da parte óssea. Então, o osso ele é uma estrutura que tem uma irrigação muito mais lenta do que outros órgãos. A recuperação óssea ela acaba sendo menor nos pacientes com tabagismo. Então, o tabagismo ele é muito ruim para pacientes que já foram operados, que foram operados da coluna, porque aí a cicatrização do osso ela tende a ser mais lenta, tende a ser pior. Agora, quando você me pergunta se o tabagismo por si só ele pode ser uma causa da dor nas costas, eu tenho dúvidas em relação a isso, porque a literatura também tem essa dúvida. A dor nas costas ela está relacionada, sim, a múltiplos fatores, mas o principal dos fatores é a genética individual, tá? A genética individual, ela determina tudo na nossa vida, basicamente. Então, se uma pessoa de 20 anos começa a ficar careca, por que ela está ficando careca e outra com 60 não ficou? Hoje em dia é o estresse. Né? Então, mas não é só o estresse. Ela pode ser muito estressada. Se a genética dela for protetiva, ela não vai ter cabelo branco e não vai ficar careca. Muita coisa relacionada, né? Exato. E isso eu estou falando de coisas que são visuais, né? Então, uma pessoa de 50 anos com pouco cabelo branco e outra com 20 e poucos anos já com cabelo branco. Por que isso? Porque tem a genética que predispõe. E aí a gente vai para outros órgãos. Duas pessoas que têm hábitos de vida ruins e uma infarta com 40 anos, a outra viveu até os 80 e não infartou. Por que as duas tiveram hábitos ruins e uma infartou com 40 anos? Porque a genética dela é uma genética que não protegeu. E a gente vai isso para a coluna também. Então, tem pessoas que com 20 e poucos anos já começam a desenvolver dores nas costas por problemas aí degenerativos, de desgaste, e outras pessoas de 80 anos não têm. Então, quem protegeu ou quem predispôs foi a genética. Aí tem fatores externos? Sim, tem fatores externos. E dos fatores externos, a única coisa que a gente pode fazer por nós mesmos para a proteção da coluna é o fortalecimento muscular. E o fortalecimento muscular, ele não isenta que a pessoa vai ter problema. Não é assim, eu vou fazer fortalecimento, nunca vou ter dor nas costas. Não é isso que ele faz. Mas ele protege e diminui a chance de que uma pessoa que tenha propensão a ter dores, que ela apresente. Entende? Então, a questão da interferência pessoal é isso. E outros fatores, por exemplo, o tabagismo, por exemplo, o excesso de peso.
a obesidade, são fatores bem secundários. Isso, quando eu falo isso para o meu paciente, eu falo assim, ó, não estou falando para você não emagrecer, não é isso. Mas não emagreça achando que depois de emagrecer a dor vai sumir. Não vai acontecer isso, provavelmente. Se você emagrecer fazendo fortalecimento, tem a chance maior de acontecer isso. Mas se você emagrecer só por dieta, a chance de ter melhora é praticamente zero. Muito, muito pelo contrário. Tem uma chance de você ter piora. Né? Aliás, eu tenho assim, mais de centenas de pacientes que eram obesos, mais de 160 quilos, 150 quilos, e não tinham dores nas costas, nenhuma, quando tinham esse peso. E depois, quando fizeram uma bariátrica ou fizeram uma dieta restritiva, passaram para 80, 90 quilos de peso e aí começaram a ter dor nas costas. O que explica uma pessoa de 150 quilos não ter dor e aí ela fazer uma bariátrica e passar a ter dor? Qual que é a explicação? A explicação é óbvia. Quando a pessoa tem 150 quilos, ela tem muita massa muscular. Imagina você sair da cama, se levantar com 150 quilos. Imagina isso. Você tem que ter muita massa muscular. Então, essa massa muscular, ela está protegendo a coluna. Quando você perde peso, a primeira fase da perda de peso não é perda de gordura. Você passa lá 20 dias só consumindo massa magra, perdendo músculo. E essa perda de massa muscular, ela vai interferir de uma maneira significativa na dor nas costas. E a pessoa não tinha dor quando tinha 150 quilos, começou a perder peso, perdeu toda a massa muscular dela, está com 80 quilos agora cheio de dores, entende? Então, eu tô falando, quando eu falo isso para o paciente, eu falo, não é que para você não emagrecer. Emagreça por N motivos. Pela tua saúde, pela tua parte cardiológica, pela tua autoestima. Mas não ache que só emagrecer vai resolver o problema da dor nas costas. É um conjunto aí, né? É um conjunto. De fatores. Exatamente. Então, isso entra qualquer dessas questões de hábitos de vida, incluindo o tabagismo. Dores nas pernas frequentes, doutor, está relacionado também à dor na coluna? Tá. Pode ser? Está relacionado principalmente a um tipo de dor que a gente chama dor ciática, que é aquela dor que irradia. Então, a dor na coluna, ela em geral, ela é uma dor irradiada. É uma dor que vem das costas, passa pelo bumbum, desce pela perna, pela coxa, pela perna e vai até o pé. Essa dor irradiada, essa dor que desce, que tem um caminho, isso a gente chama de dor ciática. E essa dor, ela pode ter origem na coluna. Outra dor que vai para as pernas e que também tem origem na coluna é uma dor que chama pseudociática. Por que ela é pseudociática? Ela lembra a dor ciática. Ela tem uma radiação, só que ela para na altura do joelho. Então, é uma dor que vem pelo bumbum, passa pela coxa e para ali na altura do joelho. Essa dor, ela não vai até o pé, ela lembra a dor ciática, ela não é por irritação do nervo, mas ela vem da coluna também. Provavelmente por conta da articulação ou até mesmo por conta do disco que está com algum problema. Nossa, e o tratamento para esse tipo de situação? Ou melhor, qual é o público-alvo dessas dores do ciático aí, doutor? O que a pessoa deixa de fazer, no caso, né? Que eu entendo que ela deixou de fazer, aí acaba acontecendo essas situações de dores. O público-alvo é basicamente todo mundo. Todo mundo? Todo mundo está sujeito. É brincadeira. As crianças e os adolescentes, eles estão mais protegidos disso. A gente raramente, assim, muito raramente vê algum adolescente com uma dor nas costas. É muito difícil. Com uma hérnia de disco, com uma compressão do ciático e sensação de dor. É realmente muito raro. Eu vejo um paciente por ano nessa situação, e isso sendo especialista. Então, situação de extrema raridade. Mas aí, pacientes jovens, depois da faixa dos 20, 25 anos, já começam a aparecer as dores. E aí, a faixa dos 30 até os 50 anos é uma faixa muito prevalente. E depois, o paciente idoso, principalmente os processos aí de artrose. Então, toda essa faixa etária, a partir aí dos seus 20, 25 anos, elas estão suscetíveis a desenvolver essas dores, né? Que são dores que estão na coluna e que podem ter irradiação para as pernas, tá? Então, essas dores, elas têm o potencial de causar muita limitação para os pacientes. Então, é um paciente que vai, muitas vezes, deixar de fazer as atividades dele do dia a dia por conta de limitação. E aí o tratamento vai ser baseado, a gente vai iniciar um diagnóstico, uma investigação, tem que fazer exame de imagem, né? Não tem como a gente saber só conversando. Só na entrevista ali, né, doutor? Só na doutor? entrevista. A entrevista ela é importante, fundamental, para dar o direcionamento.
mas o exame vai ser complementar, por isso que chama exame complementar. A gente vai ter que ter uma radiografia, uma ressonância, para a gente fazer esse complemento e aí fazer o diagnóstico. Não. E a dor lombar, doutor? Eu falo por experiência própria, porque depois que eu passei dos 30, nunca mais eu fui a mesma. A minha lombar não faz... Não sei se é por causa do movimento repetitivo, não sei como funciona. O doutor pode esclarecer um Sim. pouco? Dor lombar, ela é uma queixa frequente. 80% das pessoas Não tô sozinha. do mundo, em algum momento da vida, vão ter dores nas costas. Imagina, quase que todo mundo, em algum momento da vida, você vai ter dor nas costas. Então, ela é muito frequente. E aí, essa dor lombar, ela tem N fatores que são fatores desencadeantes. E o fator causal, como eu acabei de falar, principal é a genética individual. Então, você vai ter mais propensão ou mais proteção a depender da tua genética. E aí vão ter fatores que são fatores desencadeantes. Por exemplo, sedentarismo, principal deles. Trabalhar numa certa posição, sentado, é muito ruim se você se mantiver nisso por muitos e muitos minutos. O que é a minha recomendação para quem trabalha sentado? A cada intervalo de 20, 25 minutos, levanta só para fazer coisas simples. Jogar um papel no lixo, tomar uma água, pegar um café, ir no banheiro. Coisas rápidas e simples são suficientes para a pessoa sair daquela posição. E só o fato de sair da posição já está protegendo. Já ajuda, né? É. Hábitos de vida ruins, alimentares, né, o excesso de peso, tudo isso pode contribuir de uma maneira negativa. São pequenos fatores que o somatório vai resultar numa dor nas costas. Então, o que eu posso falar com relação à dor é, primeira coisa, se você tiver uma genética que vai ser uma genética ruim para dor, a chance de você ter dor é altíssima. Se cuida. Se cuida. Então, a gente vai ter que pôr medidas ali para tentar proteger. E ainda assim, ainda protegendo, você pode continuar tendo as dores, mas tem que proteger. E se ainda assim continuar tendo dores, aí a gente começa a fase da intervenção, que é toda aquela questão de tratamento que pode ser feito em relação a dores nas costas, desde uso de medicação, até infiltração da coluna, até uma cirurgia. Nossa. E essa questão de... até mesmo a questão de ergonomia, né? A gente consegue dar algumas dicas e orientações, né? Para o indivíduo, para ele conseguir ficar. Se é alguém que está trabalhando de home office, fica 8, 6 horas sentado ali na cadeira. E aí você tem o visor da tela, que às vezes não está na mesma altura que deveria estar, o apoio da mão, o tipo de cadeira também, né? E todas essas dicas que a gente consegue ir dando para... e tentar evitar, né? Andar um pouquinho. Sim. E o outro cômodo. Não, a ergonomia, ela é importante, né? Ela é importante porque ela está relacionada à posição que a pessoa vai adotar e ao movimento. Isso tem que ser feito, tem que ser recomendado. E as pessoas, elas não estão ligadas nisso. A gente não pode achar que todo mundo nasce sabendo desse tipo de informação. Então, a gente tem que propagar esse tipo de informação para as pessoas. O pessoal já tem que ficar ligado, porque se eles não quiserem passar uma consulta com o doutor, tem que se cuidar, né? O doutor já deu bastante informação. Se cuidem, porque logo, logo vocês vão ver a cara do doutor Vinícius, para poder tratar aí os perrengues da coluna, né, doutor? Sim. Tem mais alguma pergunta, Aline, para o doutor? Temos sim. Voltado para essa questão da cefaleia, né? Mas seria a cefaleia cervical... Cervicogênica, isso mesmo. E voltado para essa questão dos os sintomas que o indivíduo pode apresentar e até mesmo a questão do tratamento. Tá. Isso é muito interessante, Lino, porque as pessoas às vezes não relacionam que ter uma dor de cabeça pode ser por conta da dor nas costas. Eu também não. Da dor na região do pescoço. Então, tem um tipo de dor de cabeça que é a cefaleia cervicogênica. O que é cervicogênica? Ela tem origem na coluna cervical. Isso é cervicogênica. A palavra quer dizer isso. Origem na coluna cervical. Então, é uma pessoa que tem dor no pescoço por conta de artrose da coluna, por conta de hérnia de disco cervical, né, por conta de inflamação das articulações da coluna cervical. E ela começa a ter essa dor no pescoço, na nuca, etc. E essa dor, ela sobe para a parte de trás da cabeça. E aí ela começa a ter a dor, que é a cefaleia cervicogênica. Essa dor, ela pode desencadear depois dores que são primárias da pessoa. Então, se a pessoa já tiver uma enxaqueca, ou se ela já tiver uma cefaleia tensional, que é muito comum hoje em dia, né? Todo mundo tem uma tensão maior e quem tem tensão maior está mais suscetível a ter dor de cabeça tensional, elas podem ser pioradas por conta da cefaleia cervicogênica.
Então, qual que é o caminho comum? Doutor, comecei a minha dor no pescoço, depois apareceu a dor de cabeça, na parte de trás da cabeça, e depois veio a minha enxaqueca. Isso é uma queixa muito comum do paciente. Ele começa com a dor no pescoço, aí faz a cefaleia cervicogênica na parte de trás da cabeça, e depois desenvolve a dor que ele já tem, que é uma enxaqueca. Então, veja que uma coisa empurra a outra, uma coisa piora a outra, uma coisa está relacionada com a outra. Sim, e até mesmo alguns pacientes que vêm com essa queixa, né, de um quadro álgico aqui na questão do pescoço, até mesmo desce pro braço, e aí se não tiver esse olhar clínico de onde que está vindo, né, a lesão, onde que é a lesão, e o que tipo de atividade que aquele paciente faz, né, que às vezes incide o mecanismo de lesão, tudo isso a gente vai estar achando que seria uma questão mais no membro superior, no braço, ombro até mesmo, e não é, na verdade é da cervical. Isso. Né? Tem essa questão do olhar clínico, essa avaliação. Porque a cervical ela pode irradiar tanto para a cabeça, e o mais comum não é para a cabeça, o mais comum é irradiar para a região das escápulas, para o ombro e para os braços. Então, a cervical, quando está com problema, ela pode irradiar dores para a região próxima dela, que é a região do ombro, do trapézio, e pode irradiar também para o braço, quando tem um comprometimento de algum nervo que sai da coluna cervical e vai para o braço. Nossa, alguma outra dúvida, Aline? Que a Aline é cheia das dúvidas. Temos mais uma voltada para a síndrome de Down, né? Verdade. O que eles... É uma questão que eles apresentam essa instabilidade, né? Tanto Sim. axial, né? Que seria ali no atlas e no axis, né? A primeira e a segunda vértebra. Isso, né? Exatamente. A síndrome de Down, ela tem uma propensão a ter uma frouxidão dos ligamentos. Então, a síndrome de Down, ela faz isso. Essa frouxidão dos ligamentos vai deixar articulações mais soltas, vamos dizer assim. E uma articulação específica, em especial, é a articulação da primeira com a segunda vértebra cervicais. Então, que é essa articulação aqui bem próximo da base da cabeça. E aí, o que acontece? A criança ela começa a ter um deslocamento dessas vértebras. E quem que passa dentro dessas vértebras? Passa a medula. E a medula, ela começa a sofrer ali dentro, porque ela começa a ser estrangulada. Então, é uma criança que começa a ter, primeiro dores, ela vai se queixando de dores. Depois, a medula começa a ser comprimida, ela começa a ter perda de força no braço, perda de força nas pernas. E aí, isso pode ser consequência exatamente da instabilidade atlantoaxial, que é uma luxação da primeira com a segunda vértebra. Casos como esse vão ser cirúrgicos. Aí você vai ter que fazer uma cirurgia para voltar a vértebra no lugar e estabilizar, não deixar que ela escorregue. Porque esse escorregamento ele pode causar não só consequências como essa de perda de força do braço, das pernas, mas inclusive risco de morte. Então você não pode deixar que isso aconteça. E para não deixar isso acontecer, a gente faz exatamente a estabilização cirúrgica e aí você consegue resolver o problema desses pacientes. Sim. Não. Tirou suas dúvidas? Tirei. Mandei uma pergunta para o doutor. Não, e são tantas, né? Se ficar aqui, eu vou ficar a tarde inteira. Não, doutor, mas olha, eu vou falar. Hoje eu aprendi. Eu acho que cada podcast aqui eu aprendo. Porque, é tanta informação inovadora, tantos mínimos detalhes, né? Sim. Que é como o doutor falou, é só mesmo numa consulta, num atendimento, o paciente pode adquirir esse conhecimento, né? Sim. Então, assim, doutor, eu sou extremamente grata pela oportunidade do doutor ter aceitado estar aqui fazendo essa participação no Pod.cast PCD, tá? Quero agradecer. Sim. E essa forma de agradecimento, todo convidado nosso aqui do Pod recebe aqui uma pequena lembrança. Que é pra quando o doutor toma café? Toma café. Não, imagina. Toma café. Pra quando o doutor estiver tomando um cafezinho lá, lembrar. Muito obrigado. Porque assim, doutor, pode ter certeza que todo esse conteúdo que o doutor relatou aqui vai servir de muita informação, assim, para as pessoas, né, que estão lá em casa, que nem, às vezes, não tem condições de estar na presença de um médico de especialidade como o doutor, né? Sim. Mas que agora vai ver as informações e vai perceber que está precisando e vai lutar, né? Olha, Exato. Eu preciso realmente passar com esse médico, né? Porque a intenção do podcast é essa, poder levar essa informação para poder instruir as pessoas que não têm esse conhecimento. Porque, querendo ou não, às vezes as pessoas estão com esse tipo de dificuldade e fica ali pelo poder público, com o médico do postinho, que nós sabemos que muitas das vezes eles não podem atender essa demanda
aí, né? Sim. Então, assim, é só agradecimentos ao doutor por ter participado, viu? Quero agradecer mesmo essa questão dessa troca, né? É Sim. essencial, né? A gente, na nossa área, assim, a gente precisa dessas parcerias, né? E aprendizado, né? Conhecimento, tendo essa troca, né? Muito Uhum. obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado, Aline. Bruna, muito obrigado pelo convite. Imagina, doutor. Parabéns pela iniciativa. Acho que são iniciativas como essa que fazem as pessoas se alertarem para temas extremamente importantes que elas passam no dia a dia delas. Né? Exato. E mais do que isso, lidar com um tipo de paciente, de pessoa, que é uma pessoa que tem uma necessidade especial. Exato. Que em grande parte das vezes, em grande medida, são deixados de lado até pelo poder público. Muito. E que se a gente não fizer a nossa parte, a gente que eu digo, a gente sociedade, né? Isso. Pais, profissionais e outras pessoas envolvidas com a causa, aquilo vai ficar cada vez mais de lado. Então, esse tipo de iniciativa eu parabenizo, louvo, acho que é uma coisa que a gente tem que ter atenção e tem que incentivar. Parabéns. Exatamente. E eu não posso deixar de finalizar mais esse episódio sem também agradecer, né, as empresas que fazem esse podcast acontecer. Quero agradecer a KVM Audiovisual, ao Vitor Studio Barber, a Padaria Rosa de Saron e a Barreto Distribuidora. A vocês, a todo o meu amor, gratidão e carinho, viu, pessoal? Porque sem vocês o podcast não iria acontecer, com certeza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.